E o Grêmio na outra quarta, é isso mesmo? O Grêmio pela Libertadores e o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. Renato Gaúcho, né? E tá tudo isso aqui, ó. Renato Gaúcho pro Flamengo. Tudo que o Renato falou, o Marcos Braz respondeu, e aí não sei o que lá, mas enfim. Vamos ouvir logo o Arrascaeta falando para dar uma temperada na nossa conversa aqui. Ele disse que é muito difícil se manter como líder do Campeonato Brasileiro, ainda mais com esse peso que o Flamengo tem agora de ser apontado pelos outros como favorito, né? Fala, Arrasca. Foi muito difícil chegar para ser primeiros e acho que vai ser ainda mais se manter agora. Então, nosso grupo tem que estar focado nisso. Todo mundo preparado para jogar, que se vem uma sequência de jogos fortes, importantes, que a gente vai precisar ganhar. Então, sabemos que tem grandes equipes perto nosso. Mais importante para nós sempre vai ser nosso grupo ir jogo a jogo e sabendo que tem possibilidade de seguir lá na frente. Grafa, você que jogou, quando todo mundo começa a dizer que você é o favorito no meio do campeonato ainda, você tem que carregar esse peso até o final, né? Agora, como ele falou, o grande desafio agora é se manter, né? O mais difícil agora é se manter, né? A gente viu ano passado o campeonato onde teve São Paulo, o Inter, o próprio Flamengo. Sim. Liderando. Quando o Palmeiras assumiu, não perdeu mais, né? Esse ano nós já tivemos o Santos, já tivemos o Palmeiras, já tivemos o Inter não chegou a liderar. Acho que foram 3, né? Basicamente Palmeiras, Santos e Flamengo. Agora é a grande... E o calendário, né? Os jogos, quarta e domingo. Tudo apertadinho agora, né? Agora é o grande... A grande dificuldade, o grande desafio agora é se manter na liderança, né? E o Flamengo tem esse peso extra de ser o favorito em todos os jogos agora. Libertadores, brasileiro, o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo que vem jogando, vai ser sempre taxado como favorito. Independente do adversário, é um adversário complicadíssimo para o Flamengo, o Internacional, com todo respeito. Mas o Flamengo jogando em casa da maneira que vem jogando, ele carrega esse peso de ser favorito e tem a obrigação de ganhar. Ainda mais, Rafa, com talvez um gostinho de revanche pelo que aconteceu na Libertadores entre os dois times, você acha? Claro que tem pesos bem distintos, né? Mas eu imagino que, não digo para o torcedor, porque ele sabe que é bem diferente, mas sim, o Odair, os jogadores do Inter querem dar uma resposta ao que foi um confronto que pareceu desnivelado, dá para dizer assim, entre Flamengo e Internacional. E o Inter tem bola para mais, né? A dificuldade é ajustar o que são os jogos fora de casa e a equipe de reservas no jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente falou muito, até pelo seu chute lá no troca de chute, né? A vitória do Inter fora. Aliás, ganhamos de novo, mas pro final do programa vocês vão ver. Recuperando a fase, então. Porra. A garota. 9-5, foi uma surra. Mas a ideia é que esse Inter, agora voltado para o Brasileirão, tenha essa agressividade, também nos jogos fora de casa. Que seja uma equipe mais capaz de incomodar o adversário. Mas foi o que o Grafa falou. Pelo que se aponta, pelo futebol, pelo desempenho, é um Flamengo que, com mais uma vez o Maracanã cheio, tem a tendência a se afirmar, né? E continuar tocando essa briga, né? Ou essa liderança exclusiva. Lembrando que tem um confronto de semifinal contra o Grêmio e vai ser colocado à prova agora o que é um trabalho do Jesus que se difere do que a gente tem de realidade no futebol brasileiro. Inclusive por parte do Renato no Grêmio. Ou do Filipão no último ano pelo Palmeiras. Que é modificar integralmente a sua equipe quando a Libertadores bate na porta. O Jesus não fez isso na temporada. Tudo bem que ele acabou de chegar. Mas não vai fazer amanhã também. Não vai fazer. Não vai fazer. Não deve fazer. Por mais que modifique algumas peças, não deve mudar por completo a equipe no final de semana. Agora, talvez isso cobre um preço. O quarto e domingo seguidamente, para jogadores como o Arrascaeta, como o Everton Ribeiro, que precisam da parte física aí, que não são tão... O próprio Rafinha, o Felipe de Luiz, força, não estão laterais acostumados. com mais idade, que não jogam o quarto domingo nessa batida por 2, 3 meses, podem sentir um pouco mais. A gente só vai descobrir quando acontecer a sequência. E isso vai ter que ser muito bem administrado. E é uma situação completamente nova para o Jesus. Então é mais uma interrogação, né, no que esse segundo turno, essa reta final de temporada para o Flamengo. Ele vai ter que trabalhar bem com o banco de reservas, né? Mas ele não gosta muito de ficar mudando. E né? no sábado ele já entrou com o Vitinho, mas o Vitinho estava sem ritmo de jogo também, né? Muito tempo sem jogar e a gente via que ele não estava no mesmo nível assim de intensidade que os outros jogadores. E o Jesus o trocou já
já no intervalo, ou seja, ele vai precisar ter um bom manejo um bom controle desse banco também, porque vai precisar desses jogadores. E por mais que tenha alguns jogadores destacados e uma relativa sobra técnica dos que não jogam, tem caras aí que não tem substituto à altura, né? Tudo bem, o Felipe Luiz é inacreditável, assim. Ele joga muito, entrou, coube como uma luva, é um cara diferente. Bem ou mal, o René, quando joga, não se compara ao Felipe Luiz. Mas acho que ele entrega o futebol... Ok. Ele foi o melhor lateral esquerdo do ano passado, né? Exatamente. O René, nos últimos anos, acho que na última temporada, foi um dos jogadores mais regulares da equipe do Flamengo. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Seleção do campeonato, o lateral esquerdo era o René. Ele nunca fazia um jogo excelente, mas também nunca fazia um jogo mal. Quando o Felipe chegou, até questionamos um pouco, porque... Se era necessário forçar tanto a entrada. Mas o Felipe acrescentou uma qualidade, principalmente ofensiva, à equipe do Flamengo, que é brincadeira. O Felipe Luiz, ele não cruza a bola, ele dá passe pros caras. Incrível, né? Ele vem na diagonal pela esquerda ali, ele sempre acha alguém na entrada da área, aquele passe cruzado dele ali é impressionante. É incrível, né? Sábado passado ele achou o Gabriel numa jogada lá que ninguém imaginava, ele achou o Gabriel. Nem o Gabriel. Sim, o Gabriel se assustou com o passe. Ele é... Mas a ideia, citando ele, é mostrar assim, o Felipe é excepcional. É excelência naquilo que produz no futebol brasileiro. Mas o René é um substituto que, se deixa cair o nível, por motivos óbvios, entrega regularidade. O Flamengo não tem isso nas 11 posições da equipe. Não tem. E vai ser esse o grande ponto, né? O equilíbrio do Jesus a gente fala em poupar, né? Em não ter os 11 ideais todos os jogos e manter o nível competitivo lá em cima para sustentar uma liderança. Esse é o X da questão para a temporada. Até porque poupar para ele trocar 5 peças de uma vez já é complicado, um exemplo. Não tem como. O Tite fala muito disso quando ele fala na seleção, quando ele vai testar alguns jogadores, ele não troca totalmente a equipe, não troca 5, 6 jogadores, porque perde o padrão. E até para quem está entrando na equipe, fica sem padrão a equipe, né? Porque está entrando muitos jogadores novos. E eu acho que no Flamengo também, acho que o Jesus vai encontrar essa dificuldade. Amanhã ele deve ir com o que tem de melhor, né? Inclusive o Everton Ribeiro já está liberado, deve ir para o jogo também. Bom, tem a distância de uma semana ainda, né, para a Libertadores. Onde a gente vai ver, com certeza, uma possível modificação seria o confronto contra o São Paulo, né? Os 2 jogos em casa. No final de semana. Se ele abriria a mão dos 11 titulares. Aí você pode falar, o Gabigol, pelo momento que vive, a dificuldade de ser substituído, o Everton Ribeiro, que aí demanda uma reorganização. Nesse final de semana o Vitinho ainda estava abaixo, e tem outra característica também, o Gerson, que pode ser adiantado para essa linha, mas aí precisa a utilização do Pires da Mota por dentro, como foi o segundo tempo contra o Cruzeiro. Cada jogo vai ter a sua história. E o grande trunfo do Jesus agora vai ser a capacidade de mexer com esses jogadores para ter todo mundo inteiro e conseguir atacar as 2 frentes até o fim da temporada. São 2 jogos... Então. O Inter e São Paulo. Os jogos pegados, né? E quando o Rafa falou, ele vai utilizar a força máxima amanhã, ele olha para o São Paulo sábado, né? Ele vou poupar alguém, ele olha na tabela, vê o Palmeiras ali, 3 pontos atrás. É isso que eu ia colocar para vocês. Porque talvez seja a hora de aproveitar o Rodrigo Caio e o Gabigol, que vão desfalcar o time em 2 jogos por causa da seleção, para fazer uma gordura e ter um certo conforto lá ali na frente, né? E vem 2 jogos difíceis mas aí. Não pode exigir também, porque a gente está naquela fase da temporada, é o quê? A reta final de temporada, os jogadores já estão no limite físico, o Rodrigo Caio vem de uma lesão, o Gabriel já foi poupado de alguns treinamentos, chegou a até ser dúvida em alguns jogos, né? Por causa de cansaço muscular. Eu acho que tem que haver esse consenso também, né? E hoje a gente sabe que o trabalho de prevenção é muito efetivo. Os caras, se forçar, vai abrir, depois é melhor perder por um jogo do que perder para 2, 3 jogos. O cara tem a leitura mais precisa hoje em dia, né? O departamento de fisiologia hoje consegue detectar a carga de treinamento, como está o jogador, a condição física dele. Só se for 90 minutos, 45, pode acontecer isso. Hoje já tem esse pré-diagnóstico já no futebol para evitar as lesões, né? Já existe. Mas o cara quer jogar, né, Grafite? No momento desse. Os caras são Miranda, né? Os caras querem jogar nessa fase ainda, né? Gabigol, ninguém quer ficar de fora. Bruno, Rodrigo Caio, imagino que os caras devem estar passando. Os caras querem mais jogo no Maracanã ainda. Então. 60 mil amanhã, 60 mil sábado. O cara encantado, fazendo gol todo jogo. O cara quer jogar, né, cara? E o Rodrigo passou por isso, né? A questão da lesão,
veio de um uso contínuo pelo Jesus desde a chegada. Ele vinha atuando em todas as partidas, é o que a gente fala de um desnível grande entre os titulares e os reservas em algumas funções na equipe, e isso pode ter um peso no que é a temporada do Flamengo. Principalmente porque é algo novo na carreira do Jesus, e a gente vai ter que entender como vai ser essa adaptação dele à nossa realidade. Ele declara ser muito voltado ao que é o campeonato nacional, mas entende a força, e falou sobre isso em algumas entrevistas, a força, né, e a exigência no lado da competição continental. Tá a 3 jogos de uma possibilidade de título da Libertadores. Equilibrar isso vai ser pesadíssimo para ele. E num ambiente novo, numa realidade distinta, num país diferente, né, com carga diferente, com calendário diferente, viagens em excesso e com distâncias maiores, tudo que a gente debate aqui em termos de calendário, país continental, excesso de jogos. É um treinador que nunca fez isso, tendo que se adaptar no momento de disputa de 2 campeonatos extremamente relevantes, né? Então, por mais que ele tenha uma grande equipe que esteja jogando um grande futebol, o desafio das 19 rodadas em 80 dias, né? 79 dias. Se apresenta a partir de agora, com 3 datas de Libertadores ainda. E outra situação é o primeiro jogo fora, né? Tem a história do Emelec, né? Verdade. Tomou 2-0 lá, chegou em casa, conseguiu a volta, ganhou nos pênaltis. Contra o Inter ele decidiu fora, né? Fez o primeiro jogo em casa, fez o resultado em casa. Resultado em 4 minutos. Então. E agora ele sabe que não pode vacilar lá. Se ele 2-0 contra o Grêmio lá, é reversível, mas sabe que terá muito mais dificuldade do que foi contra o Emelec. É uma disputa que está totalmente aberta, tirando assim, fugindo um pouco do Campeonato Brasileiro. Uhum. A Libertadores mesmo o Flamengo com essa vantagem de ter uma equipe, tá num momento melhor, que o Grêmio está num bom momento também, mas o Grêmio tem história, tem... E as provocações já começaram, né? Sim. O presidente do Grêmio, o Braz responde, o Renato fala, o Jesus responde. É interessante que está fora do campo isso, né? Os jogadores não estão, mas queira ou não, no momento do jogo, essas coisas vão para dentro do campo. A gente espera que seja jogado futebol, mas é normal isso daí, né? Final de Libertadores. A gente ainda vai falar do Grêmio no programa de hoje. E antes de falar do Inter, que joga contra o Flamengo amanhã, eu queria a opinião de vocês de uma resenha de boteco aí, porque como o Troca é o último programa, a gente